a base da salvação humana. Talvez não haja outras palavras que tenham um significado tão amplo e acolhedor quanto a frase salvação da humanidade. Desde os tempos antigos, houve inúmeros santos e sábios que trabalharam duro pela salvação da humanidade, e é um fato inegável que cada um deles fez alguma contribuição e deixou conquistas consideráveis. Contudo, acredito que não há causa maior de salvação do que aquela sobre a qual falarei agora. E essa causa não é outra senão o esforço para eliminar o sofrimento e a angústia da doença da humanidade. Não importa quem critique ou que críticas isso possa trazer, não há salvação maior do que curar uma doença, seja por meio da religião, da medicina ou de qualquer outro método. Se pudermos eliminar doenças, esse será o maior mérito já demonstrado na Terra. Quando olhamos para a sociedade atual, vemos quão trágica ela é. Se uma pessoa desenvolvesse uma doença grave, ela provavelmente teria que ser hospitalizada e passar por uma cirurgia, o que custaria pelo menos algumas centenas de ienes. Seria ótimo se o paciente fosse completamente curado, mas se a condição persistir por 1 ano, 2 anos ou até 3 anos, milhares de ienes terão sido gastos. Nesse ponto, se o paciente for uma criança, não é tão ruim, mas se o paciente for o chefe da família, é muito provável que ele seja demitido do empregador. E se for esposa ou filho, terá que contratar uma empregada doméstica ou assistente doméstica. Dessa forma, muitos anos de economia e fundos acumulados são consumidos, e mesmo assim a doença não melhora. Há muitos casos em que isso aconteceu. Se a doença persistir por muito tempo, é natural que o paciente fique cada vez mais fraco e ansioso devido às preocupações e ansiedades sobre seu sustento. Ele gastará todo o seu dinheiro, perderá seus empregos, se endividará, seu aluguel atrasará e ele não terá chance de ganhar a vida. Exemplos trágicos disso podem ser vistos em todos os lugares. Nesses casos, muitas vezes, irmãos, parentes, conhecidos, etc., são obrigados a assumir responsabilidade conjunta. Além disso, existe a possibilidade de causar transtornos à empresa ou à família onde a pessoa trabalha, e indiretamente causar prejuízos significativos à nação e à sociedade. No caso improvável de algo dar errado, a educação e o treinamento da pessoa podem ser perdidos em grande medida. E no caso de uma criança, a perda da pensão alimentícia também pode ser considerável. Portanto, o sofrimento pessoal e a perda social resultantes do desenvolvimento de uma doença incurável por uma pessoa certamente não devem ser menosprezados. Mesmo que você tenha a sorte de se recuperar totalmente, nessa altura você já não terá dinheiro, nem emprego, será assediado por devedores. Então, mesmo que tente encontrar um novo emprego, será um grande desafio. Além disso, não é incomum ver casos em que até mesmo pessoas com recursos consideráveis caíram em apuros depois de perder 2 ou 3 membros da família por doença grave ou morte. E não é incomum que um filho que trabalhou duro para entrar na universidade, ou uma filha que frequentou uma escola para meninas, seja forçado a abandonar os estudos em lágrimas. Tenho visto muitas pobres pessoas caírem de casas espaçosas para casas miseráveis. Exemplos como esse são comuns no mundo todo hoje em dia, e não são nada incomuns. Portanto, as autoridades fizeram sacrifícios consideráveis na tentativa de proporcionar alívio a essas pessoas por meio de políticas sociais, como seguro de vida, seguro de saúde, sociedades de bem-estar social e clínicas pagas. Mas não só não conseguiram alcançar facilmente os resultados desejados,
como parece até haver um aumento gradual no número de casos. Qual é a causa de tantos infortúnios que ocorrem hoje em dia? Simplificando, é porque a capacidade de cura da medicina ocidental é muito fraca. Se a medicina pudesse curar doenças de forma rápida e constante, o problema estaria resolvido e o infortúnio não surgiria. O mesmo se aplica às religiões estabelecidas nesse sentido. Como não há mais nenhum poder divino ou budista, as doenças não podem ser curadas, e eles simplesmente tentam fazer as pessoas desistirem do sofrimento porque, entre aspas, ele não pode ser curado. Isso levou a uma situação verdadeiramente patética, na qual as pessoas confundiram isso com a fé correta. E, portanto, assim como a medicina, a religião não pode fornecer uma solução. Além disso, uma pesquisa recente do Departamento Social revelou que até 40% das crianças do ensino fundamental, em áreas urbanas, são crianças fracas devido à tuberculose, o que é um relatório realmente assustador. E é um problema muito sério para o futuro da nação. No entanto, experimentos mostraram que se esse tratamento for administrado a essas crianças, dentro de um mês elas serão transformadas em crianças saudáveis como recém-nascidos. Entretanto, ao usar nosso tratamento aqui, não importa quão intratável seja a doença, ela pode ser facilmente curada se o paciente puder consultar um médico imediatamente após o início da doença. Em primeiro lugar, nos casos mais iniciais, ocorrerá 2 ou 3 vezes, e mesmo em casos graves, não ocorrerá mais do que 10 vezes. Em termos de prognóstico, quase não há recorrência, e como o custo e o tempo envolvidos são tão mínimos, não há como alguém ficar infeliz. Apesar da criação desse grande poder médico, as pessoas modernas, cujas mentes estão imbuídas da realidade de que a medicina ocidental é infalível, acham difícil acreditar. Muitas vezes parece que fazer com que as pessoas se submetam a essa terapia é mais difícil do que curar a doença. No entanto, estamos preparados para as dificuldades que inevitavelmente surgem com qualquer novo movimento. No entanto, o número de pessoas que só foram completamente curadas da dor de doenças incuráveis, mas também ganharam a certeza de que nenhum infortúnio ocorrerá novamente para sempre, está aumentando a cada dia. Seus maridos e outras pessoas são como eu. O fato de alguém guiar com tanto entusiasmo tantas pessoas felizes é algo nobre, algo que considero muito alegre. Portanto, se o fato dessa incrível capacidade de curar doenças se tornar conhecido do público em geral, causará uma enorme sensação. E ao mesmo tempo, quantas pessoas doentes irão recorrer a ela? Por isso, os terapeutas estão sendo treinados para atender a essa demanda. É claro que é óbvio que essa terapia se desenvolverá em escala global, mas não é difícil imaginar quão regozijantes e prostrados ficarão os brancos que naquela época terão conhecido o grande poder das artes de cura. Tomorrow's Medical Technique, 15 de maio de 1936. Medicina do amanhã. Esta técnica médica é realmente a técnica médica do amanhã. Comparado à medicina ocidental moderna ou à medicina chinesa, seu poder terapêutico é incomparável. A medicina moderna ainda tem um longo caminho a percorrer antes de descobrir as causas de quase todas as doenças, e até mesmo a causa do resfriado comum. Além disso, da perspectiva do tratamento, mesmo que o acúmulo de pus, como o de câncer ou apendicite, seja claramente identificado, nem mesmo uma gota desse pus pode ser removida, exceto por cirurgia aberta. Entretanto, mesmo que fosse possível removê-lo, não há absolutamente nenhuma maneira de evitar que o pus se acumule novamente na área afetada ou nas áreas adjacentes. Entretanto, essa terapia não utiliza uma única gota de medicamento ou qualquer instrumento físico. Simplesmente tocando a pele com a ponta dos dedos, o tumor cancerígeno e o abscesso no apêndice são completamente dissolvidos e desaparecem. Nesse caso, o pus se dissolve e se transforma em um fluido seroso,
e qualquer pequeno resíduo é misturado à urina ou às fezes e eliminado. Além disso, no caso do sangue tóxico, as toxinas são dissolvidas e o sangue se transforma em sangue puro. Então, como as toxinas não são removidas, nenhuma gota de sangue é perdida. Além disso, com tratamento médico, mesmo que a condição progrida sem problemas, a apendicite pode levar 1 ou 2 meses e custar centenas de ienes em cirurgia e taxas hospitalares. Mas, com esse tratamento, a apendicite pode ser curada completamente em 3 dias e o custo será de apenas alguns ienes. Quanto ao carcinoma, embora clinicamente seja considerado quase impossível curá-lo completamente, com nosso tratamento é sempre possível ter uma recuperação completa, a menos que o paciente esteja à beira da morte, porque se o paciente estiver muito fraco, ele não conseguirá sobreviver até que o carcinoma se dissolva. Além disso, o câncer uterino é curado completamente após 23 a 56 tratamentos, e o câncer de estômago é curado completamente em 1 mês. Além disso, a pneumonia será curada em 1 semana, e a disenteria e a pielonefrite serão curadas completamente em 5 ou 6 dias. Espera-se que todas as outras doenças sigam o mesmo padrão. Não importa quão intratável seja a doença, aqueles que vêm nos consultar imediatamente após contraí-la, geralmente se recuperam totalmente após apenas algumas visitas. Então, não é exagero dizer que temos uma taxa de sucesso de 100% na cura de doenças. Se o nosso tratamento demorar um tempo considerável, geralmente é devido a complicações causadas por tratamento médico incorreto. Assim, o surgimento desta grande terapia trouxe benefícios imensuráveis não só para a felicidade dos indivíduos, mas também para o progresso da nação. Também tornou possível o ideal da humanidade: um mundo sem doenças. Se esse conhecimento se tornar difundido e universal, a medicina moderna não terá escolha a não ser promover uma grande revolução. E quanto mais cedo isso acontecer, mais cedo toda a humanidade será salva. Por fim, gostaria de acrescentar que esta terapia pode ser realizada por qualquer pessoa, desde que a domine. Por meio de 1 semana de treinamento prático e cerca de meio ano de experiência prática, o médico conseguiu tratar pacientes que estavam além de sua capacidade de lidar. E muitas pessoas vivenciam isso todos os dias, maravilhando-se e expressando sua gratidão por esse milagre. Tomorrow's Medical Technique, 15 de maio de 1936. Olá, você que ouviu esses maravilhosos ensinamentos raros, muitas vezes inéditos no Brasil, fique à vontade para deixar seu like e compartilhar com as pessoas que possam ter interesse. Saiba também que no nosso site serdesperto.top, que o link vai estar aí embaixo, você poderá adquirir nossos cursos, também terá acesso a uma infinidade de ensinamentos. Hoje já chegamos aos milhares de ensinamentos, já temos livros, cerca de 10 livros traduzidos diretamente do japonês e também livros inéditos no Brasil. Então, fique à vontade, acesse o nosso site. Se você quiser receber a terapia de purificação japonesa, acesse o site também, www.terapiadepurificação, obviamente sem cedilha aí, tuna.com.br. Muito obrigado.